E agora, o 3i Atlas, atualização. Isso aqui é uma longa história, senta que lá vem a história. O astrofísico Avi Loeb tem sugerido que o objeto em discussão, o cometa 3i Atlas, tem origem alienígena. Sim. Loeb, que é chefe do projeto Galileu, diretor do Instituto, aqui, Teoria da Computação da Universidade de Harvard, e autor do livro de sucesso Extraterrestres, chegou a dizer que o objeto poderia estar em uma missão para liberar muitas sondas que poderiam chegar à Terra. Inclusive, teve muita especulação sobre supostas imagens aonde estas mesmas sondas puderam ser observadas, objetos acompanhando o 3i Atlas que eu já trouxe aqui para vocês. Então a tese do Avi Loeb, do doutor Avi Loeb, é totalmente plausível e está se demonstrando cada vez mais correta. Porque tudo que ele diz, que esse é um objeto artificial, está cada vez mais se concretizando, se confirmando, dia após dia. Argumentos de Avi Loeb para origem alienígenas. Primeiro, a massa e a composição inesperadas. Uma concentração de massa muito grande. O objeto é extremamente maciço, sendo pelo menos 1000 vezes mais maciço do que o cometa Borisov, que foi descoberto em 2019. 1000 vezes maior. Com massa maior. Bem interessante. Características anômalas assim, que não tem mais, meus amigos. Está cada vez mais difícil. Está embaraçoso para a comunidade científica afirmar ainda que o 3i Atlas é um cometa. Está ficando cômico, embaraçoso para eles mesmos. Porque dia após dia, o 3i Atlas se demonstra um objeto totalmente anômalo e artificial. Loeb argumenta que não há material rochoso suficiente no espaço interestelar para entregar uma rocha gigante como esta no sistema solar. É simplesmente e estatisticamente impossível. Ele explora que há um reservatório limitado de material rochoso por unidade de volume no espaço interestelar. Mesmo que todo esse material fosse empacotado em objetos desse tamanho ou maiores, não haveria um número suficiente desses objetos para serem entregues aleatoriamente, uma vez por década, ao sistema solar interno. Esse problema sugere que o objeto não pode ser natural. Então aqui é uma tese científica. Ele está mostrando estatisticamente que é impossível, tá, meus amigos, se tratar de um objeto natural. Anomalias ópticas, brilho incomum. Houve outras anomalias observadas, incluindo um brilho durante julho e agosto. É um brilho. E esse brilho está se intensificando. E quando imaginaram que o 3i Atlas, depois de receber aquela rajada do Sol, aquela explosão solar de massa coronal, ele iria se desintegrar, pelo contrário, ele ficou mais brilhante e totalmente intacto. Ele é totalmente atípico. Não se enquadra mesmo na categoria de cometa. Não parece e nem se comporta como um cometa. Esse brilho que estava à frente do objeto em direção ao Sol era 10 vezes mais longo do que largo. Isso na televisão, meus amigos. Aqui, Avi Loeb, aqui no News Nation, mesmo canal do Ross Contert. Loeb conclui que, dado o potencial para eventos do cisne negro, eventos raros e imprevisíveis que podem fazer uma enorme diferença, deve-se estar ciente da possibilidade de que objetos interestelares como esse possam representar tecnologia alienígena. Ele sugere que planos de contingência semelhantes ou feitos por agências de inteligência deveriam ser criados para objetos interestelares. A menção de eventos cisne negro à tecnologia alienígena em relação a objetos interestelares foi descrita pela entrevistadora como combustível para pesadelos. O Avi Loeb, ele é cientista, tá, meus amigos? Ele não é espiritualista, ele não é nada. Ele não tem, ele é reservado simplesmente à ciência. Ele é um homem da ciência, única e exclusivamente. Ok? E ele não considera denunciantes militares, ele mesmo já disse isso. E, infelizmente, a sua informação está sendo cooptada por jornalistas e pessoas perversas, conduzindo isso com uma visão distorcida, de forma pejorativa, de uma eventual invasão alienígena.
Infelizmente, é isso que está acontecendo. Continuando. Secretário de Defesa, Pete Hegseth, ordenou uma reunião de emergência com quase todos os generais almirantes dos Estados Unidos. Isso aqui já foi reportado no canal. Em Quantico, Virgínia. Nenhuma pauta foi divulgada, mas fontes sugerem que a crescente preocupação com 3 Atlas e o objeto interestelar atualmente sob estudo científico rigoroso pode ser o fator. Sim, foi um dos fatores. Com certeza. E aqui, quem falou isso foi o Jeremy Corbell. O Sol lançou uma injeção, meus amigos, de massa coronal diretamente na cara. Diretamente no 3 Atlas. E isto é incrível por si só. Por quê? Porque essa injeção de massa coronal foi direcionada precisamente no 3 Atlas. É como se o Sol dissesse, pega aí, meu filho, né? Segura essa. Eu vou te ativar. Porque é incrível, meus amigos, como que uma explosão de massa coronal é direcionada de forma precisa, milimétrica, no 3 Atlas, como um alvo específico. Isso por si só já é, assim, fora dos parâmetros esperados e conhecidos. Já foge de tudo que é conhecido. E aí se imaginou, presta atenção, os cientistas imaginaram o seguinte, depois dessa, o 3 Atlas irá se desintegrar. Mas não, e se fortaleceu, ficou mais brilhante ainda. Isso aqui é surreal. É uma coisa atrás da outra. Não tem mais como segurar. Tá difícil. Tá difícil negar que o 3 Atlas é um objeto natural. É um objeto, ou seja, um objeto que seja natural, porque ele é artificial. É anômalo. O Sol lançou uma injeção de massa coronal diretamente no 3 Atlas. Já vimos cometas perderem suas caudas quando tempestades solares os atingem, mas o 3 Atlas ficou totalmente intacto. A NASA observou isso acontecer em 2007. Mas esse não é um cometa qualquer, é o 3 Atlas. O mais rápido, o mais pesado, seu brilho se espalha a 220 mil quilômetros de extensão. Ele carrega mais de 33 bilhões de toneladas de massa, ordens de magnitude além do Muamua e do Borisov. Sua trajetória é misteriosa, sendo ajustada para passar rente a Marte nas próximas semanas, depois se alinhar perto de Júpiter e Vênus. Impressionante. Sinal Skinwalt. Presta atenção. Fonte. O 3 Atlas acabou de se livrar de uma explosão solar. Um cometa normal teria se rompido em 1000 pedaços, mas não foi o caso do 3 Atlas. As caudas se rasgando e o núcleo rachando. Tudo, em vez disso, essas coisas simplesmente manteve sua linha sólida, estável, sem drama. Tranquilo, livre, leve, solto. Parece que tomou um banho, né, gente? E ficou mais energizado. Não abalou em nada o 3 Atlas. Se uma suposta rocha gelada pode absorver uma explosão solar e continuar se movendo como se nada tivesse acontecido, então estamos diante de uma das coisas material que nunca vimos antes ou algo reforçado propositalmente. Talvez ambos. Some tudo isso, o brilho verde estranho, a composição rica em CO2 e a ligação incrivelmente próxima com o sinal UAU. Sim, porque ele está vindo, a trajetória do 3 Atlas veio do mesmo local do sinal UAU de 1977, que foi interceptado num observatório e até hoje é um mistério. E a chance da trajetória do 3 Atlas vir do mesmo local do sinal UAU, segundo o Avi Loeb, é nula. Isso não pode ser uma coincidência. Então, meus amigos, em 1977, o 3 Atlas mandou uma mensagem para os governos do mundo. Eu estou chegando e irei ativar o seu planeta. E vocês irão adentrar numa nova era. 1977. Pois bem, está cumprindo a sua promessa nesse dado momento. Como diz o JP, por onde o 3 Atlas passa, ele está ativando tudo e a todos. E ele vai continuar nesse processo até 2027. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado. E agora se livra dos golpes mais fortes do Sol. O 3 Atlas não está se comportando como um cometa, porque não é um cometa normal. Está agindo como se tivesse sido construído para sobreviver a viagens. A passagem por Marte em outubro é o momento. Todos os telescópios precisam estar focados nele. Isso já aconteceu e foi ontem, dia 3 de outubro. Agora Michio Kaku, alerta, 3 Atlas acelerou em direção à Terra, em meio a anomalias crescentes.
Ele está acelerando. Que eu saiba, cometa não acelera. Né? Pois é. O físico teórico, Michio Kaku, acaba de lançar uma bomba. O 3 Atlas, o gigante interestelar, não está apenas visitando, ele está acelerando direto para a Terra, desafiando a gravidade de maneiras que gritam não naturais para todo mundo. Eu sou o único que estou vendo isso. Cientistas que têm coragem estão se pronunciando. Porque está cada vez mais evidente. 3 Atlas não é um objeto natural. É um objeto artificial. Totalmente anômalo, desculpem. Imagine um gigante de 20 quilômetros, pulsando como sinais sinistros, liberando metais que nunca vimos e agora acelerando como se tivesse um alvo. Será esta a sequência de um Amuar que tanto temíamos? Um enxame de sondas se aproximando. Sim, sondas emitidas pelo 3 Atlas. Ou o caçador da floresta sombria, finalmente mostrando sua mão. As palavras arrepiantes de Kaku, isso pode reescrever tudo ou acabar com tudo. Que coisa. Alguns cenários que me vêm à mente, aqui posto do Dr. Michael Salla, para explicar por que o Pete Hess convocou 800 oficiais de alto escalão para a base do Corpo Fuzileiro Navais dos Estados Unidos em Quântico. Presta atenção. Alternativa 1. A batalha secreta contra o ADS. Invocadores de seres negativos está ficando cinética e oficiais de alto escalão comprometidos serão demitidos. É uma boa opção. Opção 2. 3 Atlas se revelará como uma nave espacial gigante que desencadeará uma agitação em massa devido a décadas de mentiras. E poderia ter acontecido ontem isso daí, se a NASA não tivesse tido essa paralisação devido à paralisação do Congresso. Então, o site da NASA não conseguiu se atualizar mais devido a isso. Não teve atualização. 3. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. 3. O retorno dos ex-colonos de Marte em nosso sistema solar que estão indo para Marte e Terra para se juntar a seus irmãos submarinos, desencadeando uma crise planetária. Porque isso seria algo tremendo. Imagine marcianos, ou melhor, descendentes de marcianos, chegando em Marte massivamente e aqui na Terra também. Dificilmente isso iria passar de forma, assim, despercebida. Apesar que eles podem também utilizar tecnologia transdimensional, que seria uma forma de ocultar a sua presença até certo ponto. Pois bem. 4. O presidente Loirão quer apresentar os oficiais de alto escalão sua nova marca de biscoitos Loirão. Eu acho que essa opção não. Eu fico com todas as 3 opções, é um pouco de cada uma. Excluindo a opção 4. Eu acho que o Loirão não quer os oficiais experimentem a sua nova marca de biscoitos. Com certeza, né, Michael Salla? Pois bem. E aqui, meus amigos, interessante. Os observatórios de Marte, né, as sondas, Perseverance, etc., não conseguiram nenhuma grande imagem. Imagine vocês que são equipamentos sofisticados de última geração. A NASA teve esse apagão, né? Justamente nesse momento, que é algo bizarro, segundo Stephen Burns. Mas um astrônomo amador conseguiu uma ótima imagem. Amador, tá? Conseguiu uma ótima imagem do 3 Atlas. E está aqui para vocês na tela. E como vocês podem perceber, não parece nem um pouquinho, nem lembra um cometa. O 3 Atlas, no centro de ambas as imagens, capturadas pelo telescópio amador, tá, meus amigos? O Dobizaniano AD10. Melhor imagem aqui. Continuamos datando para obtermos uma pré-conclusão geral, sem sensacionalismo, não apenas eu estou pensando nisso. Ou seja, isso não tem nada a ver com cometa, né? Que coisa. Depois pegaram essas imagens aqui, meus amigos, e melhoraram através de IA. Veja só o resultado. É isso aqui. Uma nave triangular gigante. Nave mãe, grande, bem grande mesmo. Aqui. Outras imagens melhor do que foi capturada no 3 Atlas, parece uma nave espacial. Mas estamos cautelosos. Só parece. Não vamos admitir, né? Porque fica chato. Mas tá tudo indicando, né? Não tem como. Não tem como negar mais. Não tem como. Continuamos namorando na realidade, que é o mar. Pois é. Vamos continuar. E tá aqui. Irmãos da Verdade.
1º de outubro. Foto mais próxima tirada 3 hiatos até o momento. Parece um cometa para você? O que vocês acham? Parece? Eu acho que não, hein? Parece um cometa? Não. Essa aqui é uma foto melhorada por IA. Na mesma fotografia, aquela fotografia vermelha que eu mostrei para vocês anteriormente. Que coisa. 1º de outubro. Aqui. Possível avistamento do 3 Iatras. Enquanto observava as coordenadas do 3 Iatras em seu telescópio solar, aprimorei a imagem com IA e adicionei um pouco de contraste entre o amarelo e o ciano. Vermelho não é a melhor cor para o olho humano. Definitivamente há algo ali. Com certeza. Com certeza. Novas imagens do 3 Iatras por Dobzhenian Power, tá? Que é um astrônomo amador. Demonstra de forma inequívoca que se trata de um objeto triangular que sequer deveríamos associar a um cometa. Pois é. Qualquer pessoa com um tico e teco funcionando. Pois é. Nova imagem do 3 Iatras, escrito por Cristina Gomes. Presta atenção. Um astrônomo amador que opera sob o nome de Dobzhenian Power capturou recentemente imagens do 3 Atlas usando um telescópio doméstico, revelando que um objeto com formato irregular que não se assemelha a cometas típicos. A gente está sendo bozinha aqui, viu, Cristina Gomes? Não tem nada a ver com cometa. Missão a Marte já teriam capturado imagens do objeto estelar 3 Atlas, supostamente, só que até agora, pelo menos até 4 horas atrás, porque eu consultei o ex do Stephen Burns, que melhor canal para vocês conseguirem atualizações sobre o 3 Atlas, e nada até agora. Apesar do atual apagão operacional da NASA, várias missões do Planeta Vermelho já teriam capturado imagens. Teriam, hipoteticamente, capturado imagens da passagem próxima do misterioso 3 Atlas, incluindo o rover Perseverance. A Agência Espacial Europeia, ESA, pode ser a primeira a divulgá-las. Hoje, dia 3 de outubro, ou seja, ontem, enigmático objeto interestelar fez sua maior aproximação de Marte. Esse momento estava sendo aguardado por muitos astrônomos. Avi Loeb, várias pessoas, porque seria o momento mais propício, mais indicado para obter as melhores imagens do 3 Atlas. E foi uma grande decepção, porque justamente nesse momento teve a paralisação no Congresso, que resultou na paralisação e da atualização do site da NASA. Que coisa, né? Isso chega a ser bizarro, essa coincidência. Em imagem, o objeto estelar 3 Atlas fez a maior aproximação de Marte. Diversas espaçonaves orbitando nosso vizinho planetário já capturaram o que pode ser imagens mais nítidas até agora desse cometa em comum. Embora o 3 Atlas esteja localizado no lado oposto do Sol em relação à Terra, tornando impossível observá-lo com telescópios terrestres, então da Terra é impossível. Porém, os mecanismos e sondas que se encontram em Marte e satélites em Marte poderiam fazê-lo com precisão. Só que teve este apagão conveniente, né? Que coisa, né? Nesse dado momento. Câmeras operadoras remotamente no Planeta Vermelho ofereceram aos astrônomos uma oportunidade única de estudar o objeto a uma distância muito mais próxima. A ESA afirmou seus planos de observação no mês passado, entre 1 e 7 de outubro. Nossas sondas Mars Express, aqui, ExoMars, aqui, essas sondas aqui, né? Observação, o cometa, quando ele passa perto de Marte. A maior aproximação entre a espaçonave e o cometa ocorre precisamente hoje, dia 3 de outubro, e uma distância de 30 milhões de quilômetros. Embora a agência europeia ainda não tenha divulgado as imagens capturadas, espera-se que o faça nos próximos dias, fornecendo o que pode ser visão mais reveladora do 3 Atlas obtida até agora. Aí eu fico pensando aqui, meus amigos, será que essas imagens não estão sendo transmitidas justamente agora para serem editadas? Porque, de repente, se um astrônomo amador trouxe uma imagem como essa aqui, presta atenção, astrônomo amador, imagine o que pode ser revelado. Pode ser a revelação. Todo mundo vai olhar para a foto e vai falar, desculpa, isso aqui não é cometa mesmo, é uma espaçonave. E talvez seja este o medo deles. Estão compreendendo? Agora tem um porém também que eu irei comentar a seguir. Pois é, tudo tem várias facetas diferentes. Agora vamos supor
E provavelmente, meus amigos, os escuros já estão promovendo que o 13 Atlas é um objeto de invasão alienígena. Tem vários jornais, vários artigos com esse viés. Então, de repente, o Loirão falou: olha, eu não tenho controle da narrativa ainda. E o Partido Democrata me auxiliou, como ele bem disse, até mesmo para reduzir o tamanho do Estado com essa paralisação, onde vários projetos do Partido Democrata simplesmente serão o quê? Destituídos, serão jogados fora. E ele pensou: olha, melhor, né, deixa para lá essas imagens nesse momento, porque não é o momento mais apropriado, porque senão eles vão utilizar isso como ferramenta para iniciar a invasão fake. Também é uma possibilidade. Então coloque isso na conta. Pois é. Aqui Stephen Burns. Gosto muito dele. Um canal fidedigno. Você que gosta de astronomia, sobre cometas, objetos estelares, é um ótimo canal. Uma imagem recente 13 Atlas foi tirada em dia 25 de setembro de 2025 por Gerald Raymond Mikkel, aqui no Observatório da África do Sul, a partir da Namíbia, África, tá? Não África do Sul, não, desculpem. Retificando aqui. E isto foi no dia 25 de setembro. Essa é a melhor imagem. Cor verde na banda óptica, presença de uma anticauda voltada para o Sol, que é totalmente atípico a cometas. Tá? Cometa nenhum até hoje tem uma anticauda voltada para o Sol, aparecendo muito brilhante e grande, a ausência de uma cauda típica, não tem cauda. Tá? O 13 Atlas não tem cauda. Que coisa! E mesmo assim, estão querendo por maioria de votos, que o 13 Atlas seja um cometa. Não tem característica de cometa, assim, nada bate com cometa. Ele pode ser tudo, menos cometa. E quem está falando isso é o Stephen Burns, que é cientista, geofísico. O momento crítico do fechamento do governo dos Estados Unidos. O fechamento ocorre em um momento de grande importância científica, sim. O que é descrito como estranho e bizarro. E realmente louco. É bem louco mesmo, Stephen Burns. A aproximação de Marte, o fechamento coincide com o período em que o 13 Atlas está em seu maior aproximação de Marte, justamente no dia 3 de outubro, estando a menos de 0,2 unidades astronômicas de distância. Este é um período crítico para obter a observação do 13 Atlas a partir das diferentes sondas que cercam Marte. Coincidência bizarra. Stephen Burns não acredita em coincidência no alinhamento do fechamento do governo com a aproximação do 13 Atlas em Marte. Não é coincidência. Ele considera esse alinhamento muito bizarro. Fecha aspas. É apenas uma coincidência que a NASA pare suas operações quando o 13 Atlas se aproxima de Marte e todos os dados capturados pelos obturadores de Marte e NASA não estão sendo divulgados. É uma boa pergunta. O que está sendo escondido? NASA para as operações quando o 13 Atlas chega a Marte. Últimas imagens e atualizações. Michael Salla. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Enquanto isso, meus amigos, presta atenção que isso aqui é um dado muito pertinente, muito interessante e curioso, que demonstra que o 13 Atlas é, de fato, um objeto que desafia a razão, em todos os sentidos. O lendário sinal UAU, de 1977, foi realmente transmitido pelos visitantes interestelares 13 Atlas. O Avi Loeb traz provas e parece que sim, e evidências. Avi Loeb, de Harvard, acaba de lançar é incrível e muda a forma como olhamos para o passado e o futuro do SET. Sim, no seu novo artigo. O sinal UAU foi captado no dia 15 de agosto de 1977 pelo telescópio Big Air, na Universidade Estadual de Ohio. Foi uma rajada de rádio de banda estreita de 72 segundos, tão forte que o astrônomo Jerry Hammer circulou na imprensa e escreveu: uau, isso é surreal, isso é inacreditável, isso tem origem extraterrestre. E o nome pegou, e a origem do sinal era desconhecida. Naquela mesma noite, de 1967, o 13 Atlas estava a 600 UA da Terra, ou seja, 600 vezes a distância da Terra do Sol. Suas coordenadas celestes, AR-1940, aqui, coordenadas científicas,
O sinal UAU, meus amigos, veio exatamente do mesmo local. E agora está comprovado, porque até então era uma suposição. Eu já trouxe no canal, era uma suposição. Agora é uma confirmação. Então é outro nível de informação. Isso representa uma separação de 4 a R, que é medidas astronômicas, e probabilidade de alinhamento é de apenas 0,6%. Se essas explosões vieram mesmo do 3 Atlas, aqui está a parte mais insana. Para ser detectado a 600 UA de distância, o transmissor precisaria de uma potência de 0,52 GHz. Isso é o mesmo que um reator nuclear padrão da Terra. Nenhum radiotelescópio apontou para o 3 Atlas até hoje. Essa é a parte mais louca de tudo. Temos esse objeto se aproximando, brilhando em verde, perdendo massa e agora possivelmente ligado ao sinal alienígena. Então, nenhum telescópio do planeta, em nenhuma época, apontou para o local do 3 Atlas. E, no entanto, o 3 Atlas simplesmente conseguiu retransmitir uma mensagem para os governos do mundo em agosto de 1977. E isto não é mais uma especulação. E quem está trazendo isso à baila agora é o Avi Loeb, um dos maiores cientistas do mundo. E supostamente a mensagem do 3 Atlas é: nós estamos chegando para trazer um novo mundo. Eu não estou brincando. É claro que isso não foi confirmado. Fontes extraoficiais. Mas é muito provável que seja isso mesmo. Estamos caminhando nessa direção. Isso é simplesmente fantástico. Mas a oportunidade está chegando. Dia 1 e 7 de outubro de 2025, os observadores de Marte, NASA, e SA passarão 29 milhões de quilômetros do 3 Atlas, no dia 2 a 25 de novembro de 2025. Aqui na missão, o SA examinará perto de Júpiter. Esta é a primeira chance real de colocar o mistério à prova. Interessante. O sinal detectado nas coordenadas aqui para vocês parece coincidir com a forma impressionante com a localização do 3 Atlas, naquele momento, em 1977. Aqui para vocês novamente, sinal UAU. A origem da famosa mensagem terrestre pode estar relacionada ao 3 Atlas? Não, pode não. Está relacionada ao 3 Atlas. O contato poderia ser estabelecido por meio de sinais eletromagnéticos, como rádio ou laser, ou por meio de interceptadores que enviam uma nave espacial em direção ao objeto para obter uma fotografia detalhada. No entanto, qualquer tentativa de interpretar os dados será eliminada pela nossa compreensão humana, que pode não estar equipada para interpretar tecnologias ou projetos alienígenas além da nossa percepção atual. Palavras do Avi Loeb. Concluiu o astrofísico Avi Loeb. Essa situação nos obriga a refletir mais profundamente sobre como interagiríamos com civilização extraterrestre. Caso ela surgisse, estaríamos preparados para entender uma mensagem que talvez não conseguimos imaginar? Pois é, e está aqui para vocês o código. Uau. Agosto de 1977. De acordo com o professor Avi Loeb, o sinal UAU de 1977, originalmente pensado como origem extraterrestre, veio aproximadamente na mesma direção do caminho tomado pelo 3 Atlas. Ele afirma que, portanto, cabe aos radioastrônomos e à missão da NASA, implementados ao redor de Marte, no próximo Júpiter, escanear o 3 Atlas como possível transmissor de rádio. Também é possível que tais sinais de rádio já tenham sido encontrados, e essa seja a verdadeira razão pela qual os generais do Pentágono foram convocados a Quântico ontem. Quando aconteceu essa reunião, provavelmente. O evento previsto há muito tempo pode estar prestes a acontecer. O sinal UAU foi emitido do 3 Atlas, com certeza. Em 1977, a sonda Voyager foi lançada, no mesmo ano. O mesmo ano em que o sinal UAU foi recebido. Atualmente, no espaço interestelar, a Voyager é o primeiro objeto mais distante já construído pelo ser humano. Sim. Aliás, a missão Voyager era realmente explorar o espaço profundo. Também no ano de 1977. O cometa estelar 3 Atlas, interessante que a Voyager passou bem próximo da trajetória também do 3 Atlas. Isso não pode ser coincidência. Cometa interestelar 3 Atlas. Esse objeto está vindo exatamente da mesma posição do céu. Ao traçar a trajetória do 3 Atlas de volta no tempo, ele se aproxima da região de onde o sinal UAU veio.
Será que o sinal UAU de 1977 veio do 3i Atlas? Isso aqui, meus amigos, é uma postagem antiga. E agora foi confirmado. É um fato. Nesse mesmo ano de 1977, o comandante Virilon, do Comando Ashtar, interrompeu uma transmissão de televisão britânica com um aviso de que temos pouco tempo para aprender a viver juntos e em paz. E deu um ultimato à humanidade. Para que possamos participar do grande despertar da nova era de Aquário. 1977. Tá tudo interligado. E só não enxerga quem não quer. Insistam. Insistam. Vai acontecer o mesmo. Só que não vai ser só na Inglaterra, não. Vai ser no mundo inteiro. Eles vão entrar em contato com a população. Vocês já imaginaram os extraterrestres se apoderando de todos os meios de comunicação, rádio, transmissão, internet, tudo ao mesmo tempo? E vão falar com a população. Agora vocês podem escolher. O que vocês querem? A escolha está na mão de vocês. Mesmo que o sinal de comunicação com 3i Atlas fosse interceptado, não seria divulgado. Claro que não. Sabendo que essa comunicação já existe, como denunciado por JP e Emmer Smith, essa comunicação já existe. Estão entrando em comunicação com as arcas, e as arcas estão retransmitindo essa mensagem para os grandes governos do mundo via serviço secreto espacial. Sabendo que os descendentes dos marcianos estão chegando e vão fazer incursões à Terra e Marte, como prometido pelo JP. Seria motivo mais que suficiente para justificar a reunião de emergência de 800 oficiais de alto escalão em Quântico, com certeza. Agora você duvida? Vamos trazer as evidências. Presta atenção. Mais evidências de pessoas abalizadas, sérias, e não estão de brincadeira. Especulação do que pode suceder nos próximos meses. Prestem atenção. Então, eu me debrucei sobre isso. A gente fica 12 horas, 10 horas por dia, estudando. Eu cheguei a essa conclusão aqui, meus amigos. Primeiro, o 3i Atlas, junto com os descendentes marcianos, começa uma nova onda de aparição de OVNIs a nível global. Parece que já começou, provavelmente na Europa. Muito mais impactante e intensa do que ocorrido em Nova Jersey no final de 2024. Eu previ isso meses antes de acontecer, que no final desse ano nós teríamos um novo surto de OVNIs, e está acontecendo. E eu me pautei em vários dados diferentes, em fontes diferentes também. Continuando. 2. Experiências de contato em massa, seguidas de visões e sonhos e contatos telepáticos acionados pelo 3i Atlas na consciência humana. Como sugerido pelo Cliff Hite, que utiliza linguística preditiva para fazer suas previsões, trazendo um grande despertar da humanidade. Esse aperfeiçoamento na consciência, segundo ele, seria concluído até 2027, que bate com a perspectiva do Jorge Cavazos. Aliás, mais de 16 fontes agora, meus amigos, que falam sobre 2027. E está aumentando cada vez mais. Seria realmente o ano da grande conclusão. Seria o prazo, né? Vamos dizer assim, para que haja uma definição, uma resolução global. Estamos chegando nesse segundo estágio. O primeiro estágio já começou. Estamos vivenciando e testemunhando já o segundo estágio. Quando eu vejo o Mike Batista, não sei se vai dar tempo, porque já estamos com 1 hora e 45 minutos, meus amigos, com um projeto 10 a 20 mil pessoas. Ele, provavelmente o Chris Bradson, vai ser sensacional isso daí. Mike Batista, agente psiônico P3, treinado, militar, ex-Buena Verde. Jake Barber, também ex-militar Buena Verde, agente psiônico P3. Chris Bradson, o maior canalizador do mundo. Quem sabe esteja ali também o Dr. Steve Greer, que seria maravilhoso. Fazendo um protocolo de contato junto com 10 a 20 mil pessoas. O Mike Batista falou, uma última entrevista dele é emocionante. Os extraterrestres irão desembarcar. E nós vamos chamar várias redes de televisão do mundo. Será televisionado. Ele tem esse plano, ele tem esse propósito. Inclusive, ele tem um canal, esqueci se é no Patreon, não se lembro agora onde é, aonde ele está treinando pessoas. E isso que a gente fez na última quinta-feira, sobre o protocolo C5. É pena que não teve adesão de muitas pessoas,
né? Parece que quando a gente fala que assumir a responsabilidade, parece que o pessoal foge, pelo menos parte das pessoas, não digo todo mundo, mas infelizmente existe essa porcentagem, que é algo tão importante que pode realmente mudar o mundo para sempre. E pessoas corajosas, verdadeiros trabalhadores da luz, estão fazendo acontecer. E a dama disse, agora é uma questão de preparar os corações e mentes, para que as pessoas possam tomar essa decisão. E essa segunda fase já está começando a dar sinais. É claro que ainda ela não se intensificou, não chegou no seu ponto máximo, mas sinais que ela vai sim ocorrer. Aliás, já tem muitas pessoas recebendo downloads, contatos, e isso vai chegar nas grandes massas. Então, a primeira fase já começou, aí iremos adentrar na segunda etapa. 3. Desmantelamento do estado profundo, que também acontece mais ou menos simultaneamente, um processo simultaneamente, praticamente junto. Desmantelamento do estado profundo, o Loirão já está providenciando isso. Federalização de Washington DC, nova designação da NASA, né, como Departamento de Segurança. E também de segurança e de investigação. Isso, de inteligência, desculpa, de inteligência. Também mudou a designação do Pentágono como Departamento de Guerra. Pois é. Em todas as suas camadas de poder, até que um contato oficial com entidades não humanas possa ser sacramentado, sendo o grande marco da divulgação e entrega das tecnologias suprimidas. E quem está trabalhando para isso abertamente é o Instituto Skinwalcher e também o Dr. Steve Gray. E o Chris Bradson. Grande pergunta que não quer calar é, poderia tudo isso ser concluído até dezembro desse ano? É uma boa pergunta. Como planejado pelo Jake Barber e outros Buenas Verdes, sem falar dos cientistas do Instituto Skinwalcher? Pode acontecer, mas depende, a questão humana é determinante. Bom, a resposta é simples e ao mesmo tempo difícil. Primeiro que os escuros certamente irão sabotar essas investidas, claro, eles vão tentar sabotar, já estão, colocaram as suas asinhas de fora. Tentando empurrar a narrativa primeiramente para a guerra, culpando a Rússia pelo surto de drones. E depois o quê? Para a invasão fake. Se não colar a Rússia, né, que a Rússia é o responsável, a gente já pula a narrativa, já vai para o plano B, invasão fake alienígena. Foi.